Vamos falar sobre os valores na aldeia indígena e pesquisa em educação? Percebeu a riqueza dos assuntos? Então fica com a gente em mais este Clube do Livro aqui no Educação. Meus convidados são a escritora e arquiteta Gabriela Savini Zubelli e o professor de Sociologia do Colégio Ogamitá, Pedro Barbosa. Muito bem-vindos ao programa. E acho assim bacana as coisas que acontecem aqui no Clube do Livro, aqui no Educação, que existe uma sincronicidade. Hoje, Gabriela trouxe um livro que tem tudo a ver com os costumes indígenas. Queria que você contasse um pouquinho com o professor do Colégio Ogamitá, que é um colégio que valoriza muito a cultura indígena e já esteve aqui no programa, inclusive. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Você e o seu marido escreveram uma coleção de livros. Mostra ali para a câmera. Que coleção é essa? Então, essa necessidade que a gente teve, que a gente sentiu, a tribo da Lakota. Uhum. Surgiu depois que a gente teve o nosso filho e a gente começou a sentir a necessidade de gerar um conteúdo que trouxesse virtudes, valores e ensinamentos. Uhum. Então, é um boxezinho com 5 livros e aí a gente vai mostrando um por um pra gente. Como é que foi essa divisão de 5 livros? São 5 temas diferentes? Ou era muita história e não cabia num só? Não, na verdade, assim, a gente criou a ideia de trazer 4 personagens. Coloca aí. Eu consegui encaixar. Então, são 4 animaizinhos. A Lakota Lobinha, que ela traz a questão da lealdade. Cada animal vai trazer uma virtude e um valor. Uhum. Então, ela traz a questão da lealdade, do ser professor, do ensinar, do aprender. Olha que gracinha! O poder da individualidade ao mesmo tempo do coletivo. Que tem que ter um equilíbrio aí, né? Já o Tatã, que é o búfalo, ele traz o ensinamento sobre ancestralidade, sobre respeitar os mais velhos, sobre saber agradecer, né? A Gola, que é o ursinho, ele já traz a importância da amizade, da generosidade, da lealdade. Muitas virtudes que são importantes, né? A gente ter consciência dela, desenvolver. Uhum. Porque acho que virtude é isso, a gente desenvolve, não aprende. O professor concorda comigo? Sem dúvida. Boa pedida para a sala de aula. Boa pedida. Ainda mais lá, né? E a escola como um lugar importante de socialização, né? Uhum. E de aprendizado, de vivência, do companheirismo, do respeito. Pontos que os livros abordam, né? Isso seria o 5º livrinho, né? O 4º seria a águia, que aí traz o poder da visibilidade, do olhar, as questões por um outro ponto de vista. Ótimo. E o 5º, aí a gente apresenta os 4 personagens, e o 5º seria a integração desses 4. Aí eles sempre partem numa aventura e vão buscar alguma questão, algum ensinamento, né? Desvendar aquele problema e depois trazer a solução e o que aquela questão trouxe como ensinamento. Então, esse daqui já traz, né, uma historinha já mais narrativa. Então, eles vão para uma aldeia e lá eles descobrem que acontecem algumas questões e eles percebem que tem um problema, eles querem resolver porque as crianças, os adultos não estão mais olhando o coração. Então, a ideia é que eles descubram o porquê disso, né? E tragam o ensinamento desse resgate do coração, né? Para não ficar só na questão do mental, ter o equilíbrio do mental, do emocional e da ação. Isso é fundamental. Vou falar um pouquinho aqui das tradições indígenas que o colégio lá valoriza bastante e que você traz no teu livro. Quer dizer, Lakota é uma tribo indígena norte-americana. Foi ali que você foi buscar a tua inspiração.
E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa construção. Como é que foi essa construção? Você teve muita pesquisa? Você sempre gostou de pesquisar os costumes indígenas? O que a gente precisa resgatar, aprender com eles? Vamos entrar nesse mundo aí que a gente fala tão pouco, acho que pouco na escola, pouco na vida. Então, a gente teve essa ideia quando nosso filho nasceu, né? E a gente começou a perceber que existia muita literatura focada só num descritivo das coisas, né? Essa primeira literatura dos 0 aos 7 anos. Então a gente começou a perceber que a gente queria trazer virtudes, valores, ensinamentos para a criança, seja de uma maneira, né, escrita ou a forma visual. Então, assim, a sensação é que faltava um pouco esse conteúdo, mas que trouxesse uma questão do coração, né, do viver. E não só do pensar. Então a gente começou a resgatar. A Lakota, ela foi a que a gente construiu a primeira personagem, e ela trouxe essa questão dos outros animais e de todo o simbolismo, né, que a gente resgata pelos índios norte-americanos, né? Uma questão de voltar aos valores, respeitar a ancestralidade, buscar olhar as coisas de um outro ponto de vista. Então, construir a personalidade com valores e conseguir disseminar esses valores. E o quanto isso pode ser, eu fico pensando, né? O quanto isso pode ser importante trabalhar na escola, por exemplo, a questão do valor de se viver em comunidade, né? Acredito que apareça aí bastante, porque o quanto isso também é revolucionário, no sentido que vai de encontro aos valores que estão hoje presentes na nossa sociedade e que, de uma certa maneira, acredito que acaba resvalando nas produções para esse público, né? Então, livros que valorizem a competitividade, uma não importância à ancestralidade, a viver em comunidade, né? Esse sentido coletivo da vida. Então, tem um ponto até mesmo revolucionário, digamos assim, né? De abrir os olhos para valores que são da cidadania, acredito, né? Sim. Hoje. Humanos. Sim. Né? De humanização, quando a gente fala humanos, de humanização. Enquanto eu vou fazer o seguinte, quero que você vá selecionando aí alguns trechos para ler para a gente que falem desses valores. Enquanto isso, vamos falar do seu livro, Pedro. Vamos. Mostra aí, qual foi o livro que você trouxe para a gente? Eu trouxe aqui para o nosso encontro esse livro do Pierre Bourdieu, Escritos de Educação. Na verdade, esse livro é uma coletânea de textos do Pierre Bourdieu, feitos pela Maria Alice Nogueira e o Afrânio Catani, que são dois professores brasileiros, especialistas na obra do Bourdieu. E o Bourdieu, ele é um sociólogo super importante, né? Ele tem uma produção muito grande no século XX, ele nasceu em 1931, morre em 2002, e ele escreveu sobre muita coisa, sobre mídia, sobre machismo, sobre educação, né? E a contribuição que eu me aproprio mais forte dele é da educação. E, basicamente, nesse livro tem ideias primordiais que ele desenvolveu para tentar entender melhor a relação entre desempenho escolar e origem social, né? Porque a escola ela parte de uma premissa meritocrática. Sim. Né? Ou seja, se você tirou um 10, se você foi bem, se você conseguiu concluir os seus estudos, se você conseguiu o teu diploma, parabéns, o mérito é todo teu. Se você não conseguiu, em contrapartida, você não se esforçou para isso. O problema é seu. O problema é seu, exatamente. E a partir da década de 60 do século passado, o pessoal lá da Europa começou a ver que isso não era bem assim, porque eles conseguiram universalizar a entrada das classes populares na escola, mas ainda assim havia uma relação ali entre desempenho escolar e origem social. E o Bourdieu atentou muito para a questão cultural, né? Ele fala de um capital cultural que a gente traz conosco quando a gente entra na escola, ou seja, toda uma bagagem cultural, de valores, que a gente aprende na família, né? Então, claro, quando a gente já... Costumes, hábitos, leituras de mundo... É isso, exatamente. E aí, quando a gente entra na escola, a gente já traz isso conosco. E o ponto é como é que a escola lida com isso.
será que a escola respeita a todas essas diferenças culturais? Né? Será que a escola traz esses valores da ancestralidade, da importância de se viver em comunidade? Perfeito. Ou não? Né? E aí o que o Bourdieu vai afirmar é que a escola, na verdade, ela privilegia um certo tipo de relação com a cultura. Claro. Relação essa que é percebida nos meios mais abastados da sociedade. Então ela vai servir aí como um instrumento de reprodução, sem dúvida, né? E de dominação. É até o livro, um dos livros mais famosos dele, que não é esse, dele com Jean-Claude Passeron, que é outro pesquisador, que se chama A Reprodução. Né? A escola, na verdade, ela não vai... ela vai justamente não atentando para essas outras culturas, digamos assim, para essas outras bagagens, ela vai privilegiar um certo tipo de relação e vai contribuir cada vez mais para essa lógica do dom, né? Se você vai bem, você nasceu com isso, né? É seu isso, você é muito estudioso, você é muito inteligente, quando na verdade isso tudo é aprendido. Né? Quer dizer, desvirtuando aí conceitos, desvirtuando valores, né? O que é o dom? Na verdade, eu acho que não é nem desvirtuar, eu acho que é privilegiar. Mas quando diz, por exemplo, não sei se você concorda comigo, foi a leitura que eu tive ao te ouvir. Quando se diz, o dom, você teve o dom, por isso você é vencedor, você nasceu com isso, você está desvirtuando a palavra, o que é dom, porque na verdade... Não é o dom, foi um privilégio que o cara teve ao nascer numa determinada classe social e, por conta disso, absorver melhor os conteúdos dessa escola que reproduz essa classe social que é dominante. Eu acho que se torna um privilégio quando a escola privilegia. Né? Por si só não é um privilégio. Claro. Por si só não é um privilégio a criança ir todo final de semana ao museu, por exemplo. Mas a partir do momento que isso é visto pela escola como uma prática boa, né? O hábito de leitura, uma criança que chega na escola com hábito de leitura, isso a escola adora, né? Mas é aquela criança que não tem esse hábito. Né? Como é que a escola lida com isso? Um viés assim super abordado pelo Bourdieu, que a gente percebe muito, né, no dia a dia escolar mesmo, é a questão da linguagem. Né? Como é que a linguagem é um ponto fundamental que diferencia as pessoas. Né? Então, a linguagem que é falada nas escolas, predominantemente, pela análise do Bourdieu, é aquela linguagem professoral. Né? Uma linguagem que quem tem acesso àquilo, quem vai entender melhor, é quem faz parte da classe média, quem faz parte da elite. Então, a diferença, essa violência simbólica que o Bourdieu fala, ela começa já no bom dia. Né? E a partir dali você pode perceber uma série de ações, de práticas que podem contribuir para essa reprodução. Gabriela, então vamos fazer aí um bate-bola, porque tem tudo a ver. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando a gente começa a falar, né? Vamos ouvir as vozes, então, do que essa tradição indígena tem para trazer para a gente, e para gente, ou para a gente, quer seja para a gente relembrar, quer seja para a gente efetivamente aprender. Você separou alguns trechos aí. Separei alguns, separei esse aqui, que é a questão da gente trabalhar na criança o poder que ela tem, né? Dela descobrir as potencialidades dela, os valores que ela já carrega dentro dela, né? Conseguir equilibrar o que está desequilibrado, trazer para o equilíbrio, né? E reconhecer o que ela já tem, o que ela já pode usar, né? Para essa potencialidade que ela já tem, né? Que na escola, geralmente é assim, e deve ser uma crítica dele também. Só o professor sabe, vocês não sabem nada. O professor então, valorizar a criança, ouvir a criança. O professor ocupando aquele lugar de detentor do saber absoluto, só o professor fala e a criança só escuta. Porque a gente escuta muito assim, que o professor sempre fala que ele aprende em sala, né? Muito. Só que muitas vezes a criança não sabe disso, não sabe que ela está sendo uma própria ferramenta de ajudar o outro a se melhorar, né? A se construir, a aprender. Então, a gente traz também essa questão da criança conseguir identificar os problemas,
mas ela buscar a solução. Ela não deter isso simplesmente só na figura do adulto ou na figura do professor. É a construção da autonomia, né? Perfeito, perfeito. Ela conseguir por ela saber que ela tem a capacidade, no nível dela, de buscar a solução, né? E realizar realmente o que ela está se propondo, né? Lembrei do Piaget agora, você falou de autonomia. Sim. Piaget Constituição falando... da autonomia. E essa questão que você falou da valorização da cultura, né, da criança, dos pontos positivos, né? Aí a gente fica se perguntando como a criança se sente estudando numa escola que não valoriza a cultura que ela traz de casa, que ela traz do bairro, que ela traz da rua. É de fato uma perversidade. Porque diariamente ela vai sofrer com aquilo. Sim. Né? A música que ela escuta, as conversas, a forma dela se expressar, a forma dela ver o mundo não é em nada... Tô levando ao extremo, Sim, né? claro. Não é em nada abordado pela escola, né? A maneira como se organiza um currículo, por exemplo. O que você ensina e o que você aprende, né? Enquanto professor. O formato de avaliação. E aí, essa obra que ela traz pra gente é super interessante nesse sentido, porque o que a gente sempre discute e fala aqui no Clube do Livro é que a literatura, ela é um instrumento também de identificação. Quando você se identifica, fala assim, caramba, isso aqui está sendo dito, caramba. Então, assim, poxa, eu tenho poder, poxa, minha sabedoria é importante. Eu posso solucionar os meus problemas. Olha, também o empoderamento que a gente dá para a criança. Continua. Aqui, continuando isso, vinculando com o que você falou, a questão de se curar, né? Então, da criança entender que ela tem a capacidade também de se curar no sentido de resolver as suas questões internas, seja emocional, seja mental, seja espiritual. Então, assim, dela entender que ela pode ser a própria curadora dela, de resgatar isso internamente e entendendo que pode ser um material muito assim trabalhado em sala de aula ou em casa com os pais, né, trabalhando essas virtudes de uma forma que esses valores realmente sejam plantados, né? Essa parceria entre família e escola é muito necessária. Total. Para tudo. Completamente. E assim, e outra coisa é a questão da forma, né? Então, assim, a gente criou os personagens, né, bem amigáveis, né, para a criança poder interagir. Fofos. Então, essa questão primeiro, a criança sabe, por repetição, ter os personagens como heróis e que elas possam repetir essas virtudes, esses valores que estão sendo mostrados aqui, né? E a outra questão é trabalhar junto com os pais as questões que acontecem no dia a dia para que isso possa ser construído de uma forma mais concreta. Sim. Quer dizer, um trabalho que eu acho que tem que ser em parceria aí na família também. E por último, o que você separou aí? Isso eu já tinha falado, né? A questão do ensinar e do compartilhar. Essa sabedoria compartilhada, que é o que a ancestralidade traz, né? Você valorizar os mais velhos, os ensinamentos que são passados de geração a geração e que isso seja realmente valorizado e respeitado. Como está faltando ambiente colaborativo em sala de aula, é super importante, não é, professor? Sem dúvida. Para promover o ensino-aprendizagem de todos, inclusive do professor. Como essa relação família-escola é algo fundamental para que o aluno aproveite esse momento de estar na escola. A gente acredita que a gente está vivendo um momento muito conturbado nisso, né, dessa relação entre casa e escola, e é fundamental assim, ser uma relação de afeto, ser uma relação de parceria, ser uma relação de diálogo, ser uma relação de confiança, né? Todos esses valores positivos, eu acho que a gente tem que tentar, não é fácil, mas a gente tem que tentar incorporar na nossa prática de ser escola. Perfeito, perfeito. Porque é fundamental, às vezes eu escuto aqui, muitas vezes, médicos. Mas poxa, é tão bom quando a gente tem um diálogo, por exemplo, com a fono do menino ou da menina, com o professor. Esse diálogo, acho que na educação, todos têm que estar envolvidos, né? Nesse papo, na verdade. Todos. E é fundamental, assim, quando
o estudante é atendido por fono, por qualquer psicólogo. A escola precisa ter acesso a esse profissional, porque aquela pessoa não é só aquela pessoa no momento que ele está dentro da escola. Sim, claro. Ele frequenta outros espaços, ele tem todo um sistema complexo de quem ele é, da cultura dele, dos valores. A escola precisa entender isso, procurar entender. A gente ainda tem uma visão muito cartesiana das coisas, né? Demais. Cada um no seu quadrado. Né? Então, acho que isso fica muito claro quando quando eu ouço aqui experiências de famílias que conseguem fazer isso, fazer essa interlocução, dá muito certo. E aí, como é que a gente ensina valores, de, por exemplo, colaboração, que a Gabriela estava falando aqui, se a gente não pratica? E é interessante você falar isso, porque eu, sendo arquiteta, né, trabalhando com acessibilidade e inclusão, a gente visualiza isso como material também que possa futuramente, né, levar para as escolas um material que traga a inclusão. Então, falar para as crianças sobre linguagem de sinais, sobre linguagem escrita em braille. Então, trazer outros valores, né? Produzir um material futuramente com audiodescrição, com uma narrativa, e que a gente consiga levar para essas crianças esses valores e esses conhecimentos, não para as crianças com deficiência. Estou falando assim, para produzir todas. Um material para a pessoa com deficiência, mas produzir também um material para que as crianças saibam que é um braille, que é uma linguagem de sinais. Então, assim, de uma forma poder integrar, né? Integrar esse conhecimento e que elas cresçam com esse conhecimento, né? Até para que elas entendam que, assim, você falou na deficiência, né? Que aquele sujeito é deficiente no aspecto, mas tem outros aspectos que ele tem potencialidades absurdas e que ele pode ensinar para o grupo também. Isso é um desafio super atual da educação, eu acho também. Lidar com esse diferente. Né, que até através de legislações mais atuais, vem falando que a escola deve incluir, sim, no seu ambiente, pessoas com... Mas tem a ver com o que você estava falando no seu livro, que todas as vozes precisam ser ouvidas, não só na questão, eu estou complementando, óbvio, não só na questão da desigualdade social, daquela classe que é dominante, mas também em relação às diferenças entre as pessoas. E isso é super natural. Então, eu acho que o que você está propondo aí, na verdade, é mostrar isso, gente, é natural. Então, é para você que lê, que consegue enxergar, está aqui escrito. Para você que não consegue enxergar, que lê com as pontas dos dedos, aqui tem uma escrita em braille. E isso é muito bacana, muito fazer bacana. Um desdobramento, né, de ações futuras, fazer roda de conversa, vivências, palestras, jogos interativos. Então, assim, é um leque que se abre com esse material que a gente construiu. E posso falar sobre o... Claro, claro. Como é que a gente adquire a obra? A gente... está com um site, então o site é www.atribudalacota.com.br ou pelo Instagram @atribudalacota. Que gracinha, tá certo. Então é só entrar no site. Sim. Pedro, muito obrigada. Eu acho que você deu... Eu queria que agora no finalzinho você falasse muito rapidamente, que a gente está com o tempo apertado, como é que as escolas podem repensar isso? Porque eu acho que nenhuma escola conscientemente pensa assim, não, vou privilegiar só uma classe, porque daí... Não, os professores também. A gente quer sempre fazer o melhor. Qual é a dica que você deixa nesse sentido? Então, você tocou num ponto essencial, né? Não é essa coisa perversa assim, vou privilegiar tal classe, né? Tudo é muito sutil, né? Claro. E complexo, como é o mundo social, que a gente sabe. Eu acho que o Bourdieu, uma coisa boa que ele faz é levantar questões, sabe? Só o fato da gente estar discutindo aqui, né? Só o fato da gente levar esse tipo de reflexão para dentro da escola faz com que a gente fique mais atento a práticas seculares, entendeu? E então eu acho que é fundamental, o primeiro passo é isso, é prestar atenção que essas questões existem. Ótimo. E o segundo passo é, a partir da especificidade de cada realidade escolar, como é que a gente pode tentar diminuir essa violência simbólica, digamos assim, que a gente
pode acabar fazendo através do currículo, da avaliação, não privilegiando aqueles estudantes que têm algum tipo de deficiência, né? E por aí vai. Perfeito, perfeito. E deixo aqui uma outra dica, a dica da escuta. A gente ouve muitas coisas, mas escuta poucas. Então, assim, escutar o aluno, o que ele está trazendo hoje, até para entender qual é a realidade dele. Exato, exato. Gente, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Clube do Livro. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, sucesso, voltem sempre. Obrigado. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Sérgio Caparelli, 30 fábulas contemporâneas para crianças. Uma ovelha certa vez foi levada a julgamento no Tribunal dos Lobos, acusada de ter roubado a lã que traz no próprio corpo. No tribunal se organizou a defesa, também formada por lobos. Mas isso é um absurdo! A ovelha não pode ser condenada por um crime que ela não cometeu. Ela já nasceu, obviamente, com a lã que ela traz no próprio corpo. Do outro lado, o advogado de acusação, também um lobo, foi logo dizendo: tanta lã assim só pode ser fruto de uma desonestidade. Essa ovelha tem sim culpa no cartório. O juiz dos lobos, um juiz já velho, um lobo mau, foi lá para dentro, decidiu, pensou e voltou com a decisão. Eu condeno a ovelha por provocar o apetite dos lobos. Eu condeno a ovelha por usar a saia muito curta. Eu condeno a ovelha por ter a carne muito macia. O advogado de defesa foi logo dizendo: mas isso é um absurdo, o julgamento era sobre o roubo da lã. O juiz dos lobos disse que isso não tinha a menor importância e devorou a ovelha ali mesmo, dentro do tribunal.